Então vamos falar do sistema imunológico artificial, né? Ou seja, a modelagem computacional desse sistema. Então, inicialmente, os sistemas imunológicos artificiais eles foram concebidos com o intuito de criar sistemas autoadaptáveis, explicitamente para o problema de detecção e bloqueamento de ataques computacionais, né? Então, era um sistema de detecção de invasão de computadores. E para tanto, eles foram formalizados no conceito do espaço de formas, né? Então, o espaço de forma ele é muito similar ao espaço de busca. Seria um espaço de variáveis que definem o reconhecimento de antígenos pelo anticorpo. Então, traduzindo para a engenharia, ele seria como se fosse a região de vizinhança de padrões que devem ser reconhecidos por ele. Né? Então, ele define assim: eu tenho um espaço de pontos, de soluções, de atributos que indicam tudo que eu reconheço como não invasão. Então, por exemplo, eu posso ter esse espaço de formas aqui em que essa região é definida por essa elipse com raios epsilon1, epsilon2, esse outro com essa outra elipse, né? E eu também defino o conceito de afinidade, que representa a similaridade entre a interação de anticorpo-antígeno e anticorpo-anticorpo, ou seja, quão similar dois anticorpos são e quão similar um anticorpo é em relação ao antígeno. Ou seja, o reconhecimento de padrões que não deveriam estar lá e a verificação de redundância do nosso sistema. Os anticorpos eles são tipicamente representados como vetores que codificam uma solução do problema. Então, da mesma forma que o cromossomo nos algoritmos evolutivos, os anticorpos representam uma solução. Então, um vetor de números reais, de permutação para o TSP, de valores binários para o SAT, símbolos para o caso da programação genética, etc. Né? Os antígenos representam o objetivo do problema. Então, pode ser vetor de padrões que eu quero reconhecer, pode ser uma função objetivo que vai determinar a afinidade daquela solução para o meu antígeno. Então, nesse caso, a afinidade ela vai ser medida como uma métrica de similaridade entre anticorpo e anticorpo e anticorpo-antígeno, né? Ou então como uma função não linear do anticorpo, que mede justamente essa afinidade em relação ao antígeno. Então aqui tem o nosso primeiro algoritmo, que é o chamado seleção negativa, em que eu tenho como entrada conjunto de padrões normais, conjunto de padrões que são reconhecidos como parte do sistema, e eu vou gerar um conjunto de detectores de anomalias, né? Um conjunto de padrões que vão ajudar a detectar que aquilo não faz parte do sistema. Começo com um conjunto vazio de detectores. Enquanto não convergir, eu gero detectores aleatórios, meço a afinidade dos detectores aleatórios P com os padrões normais, ou meus padrões S, com aquilo que ele tem que ser, com aquilo que ele tem que detectar como parte do sistema. E aí eu gero um D', que é todo detector aleatório PI que vem desse conjunto P, de tal forma que ele não detecta nenhum padrão do próprio sistema S. Então aqui eu quero encontrar os padrões, depois eu faço a união, né, de D com D'. Então aqui eu quero encontrar os padrões padrões para o meu sistema de detecção que não conseguem detectar o que é um padrão do próprio sistema. Ou seja, ele é um padrão de detecção complementar. Tudo que ele detectar significa que é algo que não pertence ao nosso sistema. Pensando em padrões de detecção de sistema de invasão, é como se eu passasse como conjunto normal todo o log de operações dentro da minha rede, com alguma assinatura hash, com algum padrão ali mensurável.
E aí eu começo a gerar padrões que toda vez que confrontado com qualquer um desses padrões que são próprios do sistema, ele fala, eu não reconheço isso. Isso é muito diferente de mim. Com a ideia de que eu vou ter um conjunto muito grande de padrões distintos do padrão do sistema, e toda vez que eu encontrar um certo padrão S' que não faz parte do sistema, ele vai acender o alerta, falar, olha, eu encontrei um cara que eu detectei. Se eu detectei, ele não faz parte do sistema. Então, um detector P detecta um padrão S se a similaridade entre eles for menor ou igual a um limiar. Então, a ideia é eu fazer com que eu tenha padrões que não consigam detectar as entradas disponíveis, né? Então, tem várias variações desse algoritmo, né? E em médio o desempenho dessa abordagem ele é superior a várias abordagens clássicas de detecção de intrusão. Inclusive, existia, ou não sei se ainda existe, um software prioritário que usa desse algoritmo para aplicar em sistemas de detecção de intrusão de redes. Daí surgiu também o algoritmo de seleção clonal, que foi inspirado no princípio da seleção clonal natural, em que eu tenho uma evolução centrada em mutação e que soluções com maiores chances de evoluir, soluções com uma maior afinidade em relação aos antígenos têm uma chance maior de participar da evolução do que soluções piores. Então a ideia geral do algoritmo de seleção clonal é o seguinte, ele recebe os padrões a serem reconhecidos e ele devolve anticorpos que reconhecem os padrões. Então agora eu quero reconhecer os padrões próprios da máquina. Eu começo aqui com um laço, então enquanto não converge, para cada padrão a ser reconhecido, eu seleciono o meu anticorpo mais próximo desse padrão, gero clones desse anticorpo N, uma quantidade proporcional a beta vezes FP, FP é a afinidade desse anticorpo com esse padrão que eu estou olhando, faço a mutação nesses anticorpos, e aí eu verifico, olha, dentre esses que eu selecionei, quais são os melhores em relação aos meus padrões atuais. E aí eu substituo os padrões antigos, os piores padrões antigos, por esses novos padrões. Então aqui um exemplo bem passo a passo, né? Imagina que eu tenho o AG, que é o antígeno, e o AB, que são os anticorpos, né? Então eu quero reconhecer isso e para reconhecer isso eu tenho meus anticorpos AB. O que eu faço é o seguinte, seleciono o primeiro antígeno, meço a afinidade deles em relação ao meu antígeno, né? Então meço a afinidade do anticorpo em relação ao antígeno. Então eu vejo quem é mais parecido com esse. Esse tem similaridade de 2/5, 3/5, 3/5. Faço uma seleção daqueles que estão mais próximos, digamos que eu quero selecionar os dois anticorpos mais similares com esse antígeno. Seleciono esses dois aqui. Pronto. Selecionei esses dois, digamos que eu tenho esse beta, o parâmetro beta igual a 5, né? Então eu faço 5 vezes 3/5, 5 vezes 3/5, eu determino que eu vou gerar 3 clones desses e 3 clones desse aqui. Gero meus clones, então eu gerei 3 clones de um, 3 clones de outro. Faço uma pequena mutação nesses clones e avalio qual deles apresenta a melhor similaridade com o meu antígeno. Então, esse aqui apresentou similaridade completa com esse aqui, por exemplo, né? E aí eu vou pegar o pior desses anticorpos e substituir, né? Então, no caso, o pior deles, no caso, os dois são aleatórios, né? Aqui, desculpa, os dois têm a mesma similaridade, então é meio que aleatório a escolha. Então, eu vou escolher esse aqui, por exemplo, né? Desculpa, escolher esse aqui para ser trocado por esse.
E aí eu tenho esse novo anticorpo, né? Descartei o antigo, tenho esse novo anticorpo que consegue reconhecer completamente esse cara aqui. Aí eu passo para o próximo, né? Eu passo para esse aqui e repito. Vamos lá. Esse aqui tem 1/5 de similaridade, esse tem 4/5, esse tem 2/5. Seleciono esses dois, são os mais similares. Esse gera 4 clones, esse vai gerar 2 clones. Repito o procedimento, gero os clones, faço a mutação, verifico qual que é o melhor. Esse aqui é o melhor de todos porque reconhece por completo esse. E aí eu substituo um dos meus, anticorpos. E no caso eu escolhi substituir esse daqui, por exemplo, tá? Nesse caso, chegando nesse ponto, eu agora tenho um conjunto de anticorpos suficiente para reconhecer todos os meus antígenos, tá? Mas claro, isso aqui é um sistema, foi um exemplo bem simples, bem curto, em que eu tenho mais anticorpo do que antígeno. Tá? Só que comumente eu tenho um número de anticorpos muito menor que o número de antígenos a serem reconhecidos. Então, a convergência dessas soluções aqui vai tender a anticorpos que reconhecem mais do que um antígeno, né? Que não tem um casamento total com antígenos, mas que conseguem ser muito parecidos a um grupo de antígenos. Imagina isso como um processo de agrupamento de dados, né? É como se eu tivesse esses antígenos aqui e eu tivesse esses 3 anticorpos que reconhecem conjuntos de antígenos. Tanto que é um algoritmo também utilizado bastante para agrupamento de dados. Inclusive agrupamento de dados quando você não quer ter um número de agrupamentos fixos, que você quer que ele detecte o número de agrupamentos ótimos. Os detectores que não reconhecem padrões nenhum, que nem no nosso exemplo, esse cara não reconhece nada. Então, esses caras que não reconhecem nada, eles podem ser descartados no final do processo para a gente ter um número ótimo de anticorpos, né? Quando eu uso esse algoritmo para problemas de otimização, a diferença aqui é que a similaridade dos anticorpos com antígenos, eles são calculados de forma implícita, né? E avaliada como uma função objetiva do problema. Aqui então tenho uma adaptação, né, para um problema de otimização contínua ou combinatória também, em que eu tenho novamente, eu gero anticorpos aleatórios, enquanto não convergir eu aplico a minha função objetiva em cada um dos anticorpos, ou seja, o fitness, seleciono N anticorpos baseado, proporcional ao fitness, os mais aptos vão ser selecionados, faço a clonagem dessa seleção de anticorpos, proporcional também ao fitness, faço a mutação desses clones e seleciono proporcionalmente ao fitness. E aí eu substituo os piores. Espera aí que tem algum probleminha aqui. Aqui é o D. Eu substituo os piores elementos da minha população atual de anticorpos por esses indivíduos selecionados, né, dentre os clones mutados. Então aqui tem um artigo que mostra esse algoritmo, que propôs esse algoritmo, né? E aqui tem um exemplo de execução desse algoritmo em um problema de otimização multimodal, né? Então desse lado aqui ele mostra que esse algoritmo de seleção clonal, então aqui é o clonalg, que é o algoritmo de seleção clonal, e aqui é um algoritmo evolutivo com técnicas de detecção de múltiplos ótimos, né? O chamado fitness sharing. E aqui ele mostra uma principal vantagem do clonalg, em que o clonalg conseguiu detectar
todos os ótimos locais, assim como o EA, porque esse é um programa simples, só que utilizando muito menos pontos, né? Muito menos pontos para a solução. Enquanto aqui o algoritmo evolutivo necessitava de muito mais pontos para conseguir encontrar esses ótimos. Bom, então com isso eu encerro a parte de seleção clonal. No próximo vídeo eu vou falar de outra ideia que são as redes imunológicas e a família chamada de AINET.